Capítulo 487, Registros Akáshicos, 6.368 dias, 54 horas, 08 minutos 59 segundos 368 dias, 54 horas, 08 minutos 58 segundos a hora. O que é isso? Monstro. Merda. Fujam. Como pôde uma coisa dessas existir no tutorial? Um desastre atingiu o tutorial quando a cobra colossal emergiu da vila dos orcs e devorou tudo em seu caminho. Os novatos nas sessões fugiram, certos de que não sobraria nenhum pedaço deles para trás se a criatura os devorasse. Queek. Completando a situação estavam os outros monstros que também estavam deixando seus territórios. A visão de milhares de monstros e mais de 1000 novatos tropeçando uns nos outros parecia vir direto do inferno. De longe, Yonvou observava a situação do meio do ar. Aviso. Você está interferido no tutorial além do que é permitido. É aconselhável que você pare imediatamente. Aviso. Esse é um portão que testa desafiadores. Você está causando uma grave perturbação no desafio. Pare imediatamente. Aviso. Você não possui as qualificações para participar do tutorial. Você não possui as qualificações para participar do tutorial. O nível da sua intervenção no tutorial é extremo. Mensagens apareciam sem fim, avisando para sair dali. E claro que Yonvou não deu a mínima. Se mensagens assim pudessem fazê-lo recuar, ele não teria mexido com outros andares da torre em primeiro lugar. Algumas mensagens avisavam que Yonvou receberia uma penalidade, mas como ele podia controlar seus pensamentos separados do sistema, isso não o afetaria muito. No entanto, a expressão de Yonvou era séria. Ele já sabia que uma situação como essa aconteceria, mas as coisas não estavam indo do jeito que ele esperava. A cobra de Akasha sempre cresceu assim. A cobra estava crescendo rápido demais. Quando entrou no tutorial, ele deu vários monstros para a cobra de Akasha para ajudá-la a crescer, mas sua velocidade de crescimento atual era inacreditável. Apesar de só ter comido um terço dos monstros na sessão ela já tinha chegado ao mesmo tamanho de quanto lutou contra Yonvou. Ele não conseguia nem imaginar seu tamanho quando terminasse de comer todos os monstros que ele estava oferecendo. Será que ela tomou algum elixir ou algo assim? Se esse não fosse um motivo, ele não sabia o que poderia ser. Pelo que sabia, a cobra de Akasha não tinha uma peça oculta. Os governantes dos homens lagarto, o rei Argan e a rainha Taragan, o ajudariam a fazer a cobra crescer ainda mais, mas eles ainda não tinham chegado. A cobra de Akasha estava terminando de limpar os territórios dos goblins, kobolds, orcs e ogros primeiro. Era possível que houvesse uma peça oculta que Yonvou nunca descobriu, mas a velocidade de seu crescimento ainda era impossível. Ou os limites foram removidos porque o Ivuk não está aqui. Esse era o único palpite em que ele podia pensar, já que Ivuk não apareceu mesmo depois de ele ter começado uma bagunça no tutorial. O pandemônio que Laplace estava causando se tornou um incidente ainda maior do que ele pensava. Por enquanto vou continuar fazendo ela se mover como eu planejei. Yonvou não planejava fazer a cobra de Akasha devorar somente os monstros da sessão mas sim da etapa inteira. Ela chegaria ao seu tamanho máximo em breve. Enquanto isso, Yonvou estava tendo uma boa colheita. Sua coleção de almas estava acumulando almas constantemente. A capacidade da coleção aumentou tanto que ele até se perguntava se algum dia conseguiria enchê-la, mas agora isso estava acontecendo. Os espíritos Guai davam risadinhas todas as vezes que seus números aumentavam. A sombra de Yonvou tremeu. Então o que tenho que fazer aqui? Seu olhar se focou nos novatos que estavam fugindo. É separar os bons dos ruins. 359 dias, 43 horas, 21 minutos. 69 segundos 359 dias, 43 horas, 21 minutos 68 segundos. 12 horas se passaram desde que ele soltou a cobra. Nhaque.
A cobra de Akasha comeu os monstros nas seções IF, enfiando até mesmo sua cabeça em fendas para dar uma olhada nos territórios abaixo do chão. Enquanto isso, Yonvou estava observando os novatos. Alguns conseguiram usar sua inteligência para se mover no meio do caos e lidar bem com a situação. Seus espíritos Guai o sequestraram para que ele pudesse usá-los em Artia. O resto se tornou comida para a cobra. Alguns poderiam olhar para Yonvou com desprezo e dizer que ele era cruel. Mas é assim que a torre é. Não existe nada glorioso nela. Os fracos sempre morrem e ninguém nem olha duas vezes. Ele particularmente nem sentia qualquer remorso, apesar de Yonvou ter sido traído por pessoas que compartilhavam do mesmo pensamento. Dizem que as pessoas são hipócritas, mas vários demônios concordam com Shamon. Alguns demônios observam as suas próximas ações. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: você definitivamente é diferente do Yonvou nesse aspecto. É um milagre vocês terem nascido como gêmeos idênticos. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: então venha até mim agora. E as mensagens de Agares foram temporariamente bloqueadas com a autorização do usuário. Mas eu pelo menos dei uma chance a eles. Aqueles que sabiam em que situação estavam, recuaram e saíram em segurança da torre. Aqueles que não sabiam, acabaram sendo devorados. Claro. Parece ótimo escolher entre ser um canário sendo jogado para um gato ou então derrubado em um rio gelado. E você já considerou que também poderia ser um canário? Se eu te dar para aquela cobra ali, tenho certeza de que ela vai ficar feliz. Como um verme como eu entenderia as profundezas da sua mente. Enquanto Yonvou e Shamon zombavam um do outro, a cobra de Akasha terminou de comer e levantou sua cabeça. Kiak! Kiak! Ela já estava com centenas de metros de comprimento. Seus olhos brilhavam enquanto ela procurava por mais presas. Era necessária uma quantidade significante de energia para manter seu tamanho, mas além de Yonvou, que estava escondido, não havia mais comida ali. A cobra não conseguiu mais aguentar sua fome e começou a comer tudo que via, até mesmo pedras, rochas e terra. Uma cobra que come uma etapa. Isso é meio assustador, não acha? Shamon parecia alarmado. A perda de controle da cobra sobre sua fome era um pouco assustador, pois as seções desapareceram uma atrás da outra conforme a velocidade que a cobra devorava tudo aumentava. Finalmente, a última seção, a seção G, desapareceu completamente. A etapa inteira tinha desaparecido. E o que sobrou? Isso é um pouco interessante. Tudo estava preto. O vazio era vazio. Não havia mais nada ali, era como se tinta preta tivesse sido derramada em uma pintura colorida. Era impossível de se reconhecer até mesmo o tempo ou o espaço. No entanto, não era como um vazio normal que engolia tudo. Yonvou ainda conseguia manter sua existência, então provavelmente seria mais preciso chamar isso como um mundo de nada. A cobra de Akasha agora possuía um comprimento extraordinário de mais de centenas de quilômetros. Os gigantes do Tártaro nem se comparavam a ela. Um demônio de Niflheim, Jormungandr, observa a cobra de Akasha. Apófis examina a cobra de Akasha com cuidado. A cobra de Akasha expôs suas presas agora que não havia mais nada da etapa. Ela estava furiosa porque não podia comer o vazio. Sua fome ficou ainda pior, então a cobra mordeu sua própria cauda, forçada a comer seu próprio corpo. Crunch! Que merda é essa? Ela está se comendo agora? Até mesmo o animal mais faminto não faria isso. Será que ela chegou no limite? Era quase aterrorizante observar a cobra se comendo. Escamas negras se espalharam e sangue fluía como uma fonte. Seus olhos se tornaram injetados de sangue com a dor, mas ela não parou. Quando somente sua cabeça restou, a luz desapareceu de seus olhos. Está começando. Yonvou percebeu como a cabeça da cobra estava tremendo. Quando ele completou o tutorial pela primeira vez, os orcs xamãs extraíram o cérebro da cobra para ressuscitá-la. Isso significa que o corpo verdadeiro da cobra está no cérebro, já que ela tinha crescido até alcançar aquele tamanho. Seu verdadeiro corpo definitivamente tinha conseguido santidade.
Preparem-se quando ouviram a ordem de Yonvoo, sua sombra se espalhou e Shamon, Anryong, Rebeca e Disputo apareceram armados até os dentes. Eles cercaram a cabeça da cobra, preparados para atacar a qualquer momento. Ninguém sabia como seu corpo verdadeiro se pareceria. Se a cobra tivesse adquirido transcendência, eles precisavam subjugá-la imediatamente. Fwosh! Naquele momento, a testa da cobra se dividiu e algo saiu de lá. O exército da morte levantou suas armas, mas expressões surpresas apareceram nos rostos de todos. O que é aquilo? Eles esperavam que o corpo verdadeiro saísse da cabeça e começasse a atacá-los. Está morta? Mas a pequena cobra continuou deitada sem se mover. Era algo inesperado, então Yonvoo estava se perguntando se isso era algum tipo de truque. Porém, a pequena cobra não estava nem respirando. Yonvoo abriu suas asas de fogo e se aproximou. Shamon e os outros estavam prestes a avisá-lo do perigo, mas pararam quando nada aconteceu. A cobra realmente estava morta. Será que a gente fez merda? Shamon não conseguiu esconder sua descrença. Como pôde a cobra ter morrido depois daquela exibição monstruosa de violência? Como era possível? Se soubesse disso, ele a teria capturado assim que ficou grande o suficiente. Será que tudo pelo que tiveram que passar para entrar no tutorial tinha sido em vão? Não havia garantias de que eles conseguiriam encontrar um bilhete para a próxima rodada e como a etapa estava tão arruinada, poderia nem haver uma outra rodada por algum tempo. Os outros subordinados também estavam em silêncio, mas Yonvoo resolveu tocar no cadáver do corpo verdadeiro da cobra. Diferente de seus subordinados abatidos, ele tinha uma outra visão da situação. Yonvoo pensou que poderia haver outra pista na morte da cobra de Akasha. Ele estava prestes a puxar sua alma quando Nêmesis de repente apareceu através do vazio. O mestre ele não aparecia desde que o corpo de vestígios de Yonvoo caiu no sono. Sem nem terminar de cumprimentá-lo direito, Nêmesis se virou para a cobra. Me dê essa cobra por favor. Yonvoo olhou para Nêmesis como uma expressão questionadora, mas Nêmesis continuou em voz baixa. Eu nasci do benefício especial do Yonvoo e cresci comendo os sonhos dele. Eu costumava ser um dragão que vivia nas fantasias, mas agora sou um dragão dormindo nos sonhos. Se eu comer a morte, tenho certeza de que vou ganhar algo. Yonvoo percebeu que era uma resposta óbvia. Nêmesis comer a cobra de Akasha. Nêmesis e a cobra eram extremamente similares. Assim como a cobra de Akasha era o familiar do Rei Obscuro, Nêmesis era o dele. A cobra estava esperando pelo Rei Obscuro e Nêmesis havia esperado por ele. Agora que a cobra estava morta, não seria estranho para Nêmesis renascer no lugar dela. Era possível que a troca de pele da cobra significasse isso. Na verdade, ele tinha certeza, mesmo não sabendo o motivo. Ele assentiu para dar permissão e Nêmesis engoliu o verdadeiro corpo da cobra de Akasha sem nenhuma hesitação. Urm. Crack. O corpo de Nêmesis começou a brilhar e a se contorcer como se estivesse trocando de pele. A luz se expandiu e engoliu Yonvoo. Vosh. Quando recuperou os sentidos, ele viu dois olhos gigantes o observando. Yonvoo sabia instintivamente que eles pertenciam ao vestígio da cobra de Akasha, mas estava cheio de uma energia clara que não possuía a violência sem controle que havia exibido mais cedo. Mestre, a criatura falou de forma triste com Yonvoo. Você voltou finalmente. Diziam que a cobra de Akasha revivia infinitamente enquanto esperava pelo retorno de seu mestre. Parecia que ela tinha confundido Yonvoo com o Rei Obscuro. Eu estava esperando pelo seu retorno. Yonvoo não conseguiu reunir a coragem para dizer para a cobra que ela estava errada. A saudade em seus olhos era familiar demais, era como os olhos de seu irmão que ficou esperando sozinho em uma casa vazia pelo retorno seu e de sua mãe. Antes que soubesse, ele estava acariciando o focinho da criatura. Suas mãos eram pequenas em comparação com o tamanho massivo da cobra, mas o gesto parecia tê-la deixado satisfeita. Ela fechou os olhos com um sorriso, como se fosse um cachorrinho sendo abraçado pelo seu dono. Jing. As amarras do Rei Obscuro tremeram como se estivessem respondendo e absorveu o vestígio. Ao mesmo tempo, mensagens apareceram diante dele.
Ding. Ding. Nêmesis evoluiu para uma besta lendária, dragão de Akasha. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 300.000 karma. Você adquiriu um adicional de 500.000 karma. Você recebeu um pedaço de santidade como recompensa. Você recebeu uma dica da transcendência como recompensa. Você adquiriu o quinto elemento, Akasha. A partir de agora, você será capaz de usar o elemento do nada. O seu nível aumentou. O seu nível aumentou. Você recebeu a autorização para usar os registros akáshicos 3 vezes agora que adquiriu a peça oculta da cobra de Akasha. Você gostaria de acessar os registros akáshicos? Capítulo 488, Registros Akáshicos, 7. Os registros akáshicos são uma coleção multidimensional de informações sobre eventos que acontecem por todos os mundos e universos. Também são chamados de registros do vazio. Pelo que ouvi, eles não só contêm os segredos da criação do universo, mas também previsões do fim. Os deuses e demônios que governam a onipotência e a onisciência fariam de tudo para acessar aquele lugar, mas ninguém sabe como chegar lá. Como resultado, ninguém tem certeza se realmente existe. Alguns dizem que é uma biblioteca que somente seres especiais podem visitar, mas acho que é um lugar que existe apenas na imaginação. Se um lugar como aquele realmente existisse e todos os eventos e destinos já tivessem sido registrados, isso significa que o universo está se movendo por um caminho predefinido. Significaria que a doença da minha mãe e o que eventualmente aconteceu com ela já estava destinado. Então do que valeriam os meus esforços para curá-la? Seu irmão considerava os registros akáshicos como um lugar imaginário, uma fantasia de magos e alquimistas que estavam sempre buscando conhecimento. Mas mesmo assim, Jong-woo queria que o lugar fosse destruído. Se todos os eventos já estivessem predeterminados, se todos os resultados já estivessem registrados, então a vida humana era algo em vão. Significava que não existia livre-arbítrio. Era por isso que Jong-woo não esteve muito interessado nos registros akáshicos. Apesar de Jong-woo os desprezar, ele achava que era um lugar que ninguém encontraria a não ser que fosse pelo menos um deus conceitual ou progenitor, ou um ser desse nível. É provável que nem eles consigam visitar o lugar. E se tiverem a chance, provavelmente teriam várias restrições. Caso contrário, não haveria motivo para lutar contra a Mãe Terra ou existir inimizade entre as sociedades. Também não haveria um motivo para lutar contra o todos por um e nenhum desses seres estaria preso na torre. Então Jong-woo acreditava que os registros eram somente histórias fantásticas e nunca esperava receber o direito de visualizá-los. Apesar de só poder acessá-los 3 vezes, era a maior recompensa pela qual ele poderia pedir. Cernuno está chocado. Vimala se trapula de seu assento. Erlangchen está desconfiado de sua recompensa. Thor olha para você em descrença. Ele apresenta uma proposta para Asgard usando sua autoridade. A Sociedade Divina de Umun começa uma conferência sobre você. A Sociedade Divina Asgard aprova que uma carta seja enviada para você. A Sociedade Divina Olimpo expressa sua hostilidade em relação a você. A sociedade demoníaca infernal reage com felicidade. Eles fazem pedidos como seus aliados. A sociedade demoníaca Niflheim sugere uma troca. O banimento temporário foi removido com a autorização de Agares. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: merda. O que tem de tão especial em você e Jong-woo para fazer essas coisas acontecerem? Já era um saco um bando de deuses e demônios estarem interessados em você antes, mas agora eles vão chover em cima de você. Droga. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: escute bem. O 98º andar está uma bagunça por causa disso. Eles estão falando sobre a sua relação com a teoria da crise. Então tenha cuidado. A maioria vai sugerir ofertas, mas você não pode. As mensagens de Agares foram temporariamente bloqueadas pelo voto unânime dos deuses e demônios conectados ao seu canal. Um certo ser banido protesta de algum lugar. Vários deuses mostram determinação.
Eles correm para criar uma lista do que podem te oferecer. Alguns deuses não escondem a inimizade em relação a você. Vários demônios desejam estar na mesma posição sua. Alguns demônios se perguntam que tipo de bagunça vai surgir com essa recompensa. Eles lamentam o fato de que não podem assistir por causa das tarefas que precisam cumprir no momento. Urde e as outras Nornas observam você em silêncio. As mensagens não tinham fim. Parecia que os canais estavam explodindo, prova de como os registros akáshicos eram chocantes para o mundo celestial. Cada deus e demônio desejavam acessar aquele lugar e procurar por entre os registros para encontrar um jeito de escapar dessa prisão que era a torre. Então eles ficaram ainda mais desesperados quando um caminho finalmente se abriu diante de seus olhos. Vários deuses e demônios tentaram conectar Yonvou às suas sociedades inteiras. A Sociedade Divina Seita Shan sugere um acordo secreto. A Sociedade Divina Deva sugere um acordo secreto. Eles provavelmente esperavam que Yonvou usasse seus direitos de visualização para procurar pela informação que eles precisavam. Eles ofereceram recompensas que estavam além da imaginação de um jogador. Uma das sociedades em particular estava oferecendo algo inacreditável que até mesmo Yonvou achava loucura. A sociedade demoníaca Seita Jie oferece a você a posição de Toujia-Zhu. Vários deuses reclamam da Seita Jie. Vários demônios expressam hostilidade em relação à Seita Jie. O que? Yonvou congelou. A posição de Toujia-Zhu era equivalente à do Imperador Amarelo. Eles estavam oferecendo a posição mais alta para um mero mortal. Mesmo que a Seita Jie estivesse sem nenhum líder há algum tempo, não era uma decisão que poderia ser tomada tão facilmente. Isso significava que a Seita Jie lidaria com as leis da causalidade necessárias para que Yonvou completasse a exuviação e adquirisse a transcendência no futuro. Todos os deuses e demônios ficaram chocados. Nunca houve algo assim na história, mas isso era prova de como os registros akáshicos eram inestimáveis. Yonvou entendeu por que Agares estava desesperado para avisá-lo. Se nada desse errado com a transação, ele ganharia poderosos inimigos instantaneamente. Se fizesse um acordo com uma sociedade, ele se tornaria inimigo dos outros competidores. Então, é como se eu estivesse preso entre a cruz e a espada. A oferta que ele recebeu também poderia ser a causa de sua destruição. Todos os deuses da morte estão curiosos com a sua decisão. Todos os demônios da morte estão curiosos com a sua decisão. Os deuses e demônios da morte pareciam estar extremamente ansiosos para saber como ele reagiria. Felizmente, nenhum deles pediu para que ele fizesse acordos com suas respectivas sociedades, nem falaram a favor de qualquer outra sociedade. Você virou uma estrela agora. Então o que você vai fazer, mestre? Shaman perguntou. Ao seu lado, a Lorde Vampírica não disse nada, mas seus olhos estavam em chamas. Ela também parecia ter várias coisas para dizer e provavelmente queria perguntar sobre o Conde Ferenc. Mas quando Yonvou estava prestes a falar, algo tremeu dentro dele e explodiu como uma luz vermelha brilhante. Vosh! Era a recompensa misteriosa que a tartaruga mordedora disse que seria útil para ele algum dia. O fragmento de Li. Seus olhos se arregalaram. O fragmento de Li reage à aparição dos registros akáshicos. Parte dos selos no fragmento de Li foram liberados para invocar os registros akáshicos em outra forma. O fragmento de Li deixou de existir. Você utilizou uma chance de visualizar os registros akáshicos. A biblioteca Shanbong está se manifestando. Assim que viu o nome da localização na notificação, ele já estava lá. Svoosh! Isso é. O chão de mármore parecia se estender até o infinito. Em cima dele havia prateleiras extraordinariamente altas que estavam cheias de um número incontável de livros. Vimalasitra fica sem palavras com a cena esmagadora. Cernuno está extremamente entusiasmado com o banquete de conhecimento sem fim. Todos os deuses conectados aos seus canais ficam chocados. Todos os demônios conectados aos seus canais ofegam. A visão imediatamente o fez se lembrar de uma biblioteca, mas não se parecia em nada com uma biblioteca comum.
O teto abobadado parecia cobrir o mundo inteiro e escadas de centenas de metros de comprimentos estavam penduradas nas prateleiras. Havia tantos andares que simplesmente olhar para a escada em espiral que levava até eles o deixava tonto. Muito além de tudo isso havia uma visão ainda mais incrível. No fim de tudo, onde o território de reconhecimento de Yonvou mal conseguia alcançar, novas prateleiras estavam aparecendo da escuridão. Novas palavras apareciam nos livros, registrando os eventos que estavam acontecendo em tempo real, enquanto o número de livros crescia. Yonvou finalmente entendeu por que esse lugar era chamado de Shandong, que significava céu. Não parecia estranho que um lugar tão vasto continha todas as informações dos universos e dimensões. Então a Biblioteca Shandong é outro nome para os registros akáshicos. O fragmento de Li tinha permitido que os registros akáshicos, que era uma coleção de registros, aparecessem em uma forma que Yonvou poderia acessar facilmente. Os deuses que buscam conhecimento estão entusiasmados. Os demônios que adoram fazer pesquisas estão cobiçando mais conhecimento. A Sociedade Divina Asgard está oferecendo um novo acordo. A Sociedade Divina Seita Shan insiste que você aceite logo o acordo deles. A Sociedade Demoníaca Infernal pede fortemente pelos direitos de serem seus aliados. Quando a pressão das várias sociedades estava ficando forte demais, Yonvou ouviu uma voz diante dele. Ele levantou sua cabeça. HM? Um visitante pela primeira vez em eras. Não percebi que tinha alguém vindo. Uma pessoa estava olhando para baixo do corrimão da escada em espiral acima da cabeça de Yonvou. Era difícil de ver suas feições porque as luzes do teto estavam brilhando atrás dele, mas Yonvou teve a forte impressão de que havia um sorriso brincalhão em seu rosto. Tem alguém aqui? Seus olhos se arregalaram de surpresa. O dono da voz pulou por cima do corrimão e aterrissou na frente de Yonvou. Apesar de ter pulado de um lugar alto, os movimentos da pessoa eram ágeis, como se a biblioteca o estivesse protegendo. Assim que ele mostrou o seu rosto, Vimalasitra solta um gemido. Cernunno grita em descrença. Príncipe Neza grita, se perguntando como é possível esse ser estar aqui. Amon está furioso. Vários deuses gritam quando veem o ser. Alguns deuses fogem, dizendo que é impossível. Vários demônios mostram os dentes para o ser. Alguns demônios estão com expressões confusas. Todos os deuses da morte expressam hostilidade silenciosamente. Todos os demônios da morte apertam os punhos com o encontro inesperado de seu inimigo. Cara, você trouxe um bando de visitantes barulhentos também. Isso daqui não é nenhum tipo de feira. Como pode vocês ainda estarem fofocando aí? É por isso que vocês nunca melhoram. Yonvou sentia como se o ser estivesse lendo tudo sobre ele. O indivíduo parecia brincalhão, mas seus olhos cor de outono olharam diretamente para todos os deuses e demônios conectados a Yonvou como se estivessem de pé diante dele. Todos os deuses e demônios protestam firmemente contra o ser. Quanta barulheira! Vocês não sabem que devemos fazer silêncio em uma biblioteca. Que gente mal educada! Não estamos mais aceitando o pessoal, vão embora. Apesar do ser estar falando de um modo que parecia uma brincadeira, todos os canais conectados a Yonvou foram cortados imediatamente. Yonvou rapidamente examinou seu corpo para procurar por ferimentos. Ah, não se preocupe, o seu corpo não foi afetado. Eu só pausei a função temporariamente. Não tem necessidade daqueles stalkers desgraçados ficarem de olho aqui, não acha? O ser deu uma piscadinha para Yonvou. Ele estava usando um agasalho com capuz preto, calça jeans e sneakers, e definitivamente estava falando coreano. Isso significava que ele era da Coreia na Terra. Mas como era possível uma pessoa assim estar na biblioteca Shandong e rir dos deuses e demônios como se eles não fossem nada? Quem é você? Eu? O homem sorriu. Ah, esqueci de me apresentar. Você é coreano, não é? Fiquei tão feliz por ter me encontrado com alguém da minha terra natal que me esqueci. Eu sou Son Jio. Ah, mas você não vai me reconhecer por esse nome, HM? Um dos cantos de sua boca se ergueu. Eu sou o demônio celestial. Me reconheceu agora. Continua no próximo vídeo.